Um coração ensinável. Coração ensinável, ele aprende a cuidar. Cuidar. O coração ensinável está apto a aprender. Aprender o quê? Tudo. Inclusive aprender a cuidar uns dos outros. O texto de hoje, que se encontra em Filipenses capítulo 2, mostra como o cuidado se manifesta, como o cuidado é percebido na vida do apóstolo Paulo, na vida de Timóteo, na vida da igreja. O texto bíblico diz assim: se for da vontade do Senhor Jesus, espero poder logo lhes enviar Timóteo para que eu fique animado quando receber notícias de vocês. Pois Timóteo é o único que se preocupa com vocês como eu me preocupo. E é o único que, de fato, se interessa pelo bem-estar de vocês. Pois todos os outros se preocupam com os seus próprios interesses e não com os de Jesus Cristo. Eu achei esse texto tão interessante que aqui no meu esboço eu grifei. Pois todos os outros se preocupam com os seus próprios interesses e não com os de Jesus Cristo. E eu comecei a pensar que muitos de nós hoje nos preocupamos demais com o nosso próprio interesse e não nos preocupamos com o interesse de Jesus. Muitos, inclusive, vêm à igreja pelos seus próprios interesses. Versículo 22, e vocês sabem muito bem como Timóteo provou o seu valor. Ele e eu, como se fôssemos filho e pai, temos trabalhado juntos no serviço do Evangelho. Portanto, espero enviá-lo a vocês logo que eu souber como vão ficar as coisas aqui para mim. E confiado no Senhor, penso que eu mesmo poderia ir logo até aí. Também acho que é preciso enviar a vocês o nosso irmão Epafrodito. Esse é um nome esquisito, né? Epafrodito. Alguém já conheceu um Epafrodito aí na vida? Não. Então, quando o filho de vocês nascer, um nome sugestivo, Epafrodito. Né? Tadinho desse menino, é judiar dele, né? Mas era o sujeito lá na época de Paulo. Quem era Epafrodito? Meu companheiro de trabalho e de lutas, o qual vocês enviaram para me trazer a ajuda que eu precisava. Ele tem tido muitas saudades de todos vocês e tem andado muito preocupado por vocês terem sabido que ele estava doente. Esse comportamento da igreja de ter saudade dos irmãos. Ontem à tarde eu tomei em Brasília um café com o pastor Gilberto, que foi preletor numa Family de 2023. E o pastor Gilberto falando que desenvolveu um retiro sobre espiritualidade emocionalmente saudável. E estava eu, o pastor Gilberto, o pastor Joaquim, e ele fez um elogio ao pastor Joaquim da nossa igreja. A igreja deles é uma igreja maravilhosa, alegre, comprometida. Que povo lindo aquele povo. E imagine como eu fiquei. Babando até agora, porque é tão bom quando alguém elogia, né? E aqui Paulo elogia Epafrodito, dizendo que ele tem andado muito preocupado quando vocês souberam que ele estava doente. De fato, ele esteve doente e quase morreu. Essa semana eu fiquei doente, eu fiz uma cirurgia na boca, e aí pegou aqui uns 6 pontos. E aí o médico disse: você está proibido de falar e de comer coisa sólida. Gente, é uma tortura ficar sem falar. E comer coisa sólida, pior ainda. Eu deveria comer sólido só ontem, a partir de ontem, mas eu não aguentei. Comecei a comer sólido. Já antes de ontem, estava almoçando com a Helenita ali, comendo o meu delicioso prato de ovo frito com miojo. E acabei comendo também os fios dos pontos na minha boca.
Aí eu fiquei preocupado com aquilo, o médico disse, não, isso é um bom sinal que o senhor tem uma boa cicatrização. Mas ficar doente é algo complicado. A minha cirurgia pequena me incomodou um pouco. Imagine alguém que fica doente e quase morreu, diz o texto. Mas Deus teve pena dele, eu achei interessante, e não somente dele, mas também de mim. E assim evitou que eu tivesse uma tristeza ainda maior. O apóstolo Paulo, um santo homem de Deus, tinha tristeza. Por isso vou mandá-lo de volta a vocês o mais depressa possível, para que vocês sintam a alegria de vê-lo novamente e para que eu não fique preocupado. Portanto, recebam Epafrodito com toda a alegria, como se recebe um irmão no Senhor. Respeitem pessoas como ele, pois ele arriscou a sua vida e quase morreu por causa do trabalho de Cristo. Ele fez isso para me dar a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Aprendendo a cuidar com os corações no céu, porém com os pés na terra. Nesta carta, o apóstolo Paulo, em particular, mostra uma aparente contradição entre a nossa posição elevada em Cristo, o novo padrão da nova vida em Cristo, para depois descer ao nível de nossa humanidade, das nossas emoções, das lutas do dia a dia, onde nossas convicções de fé são provadas e são evidenciadas. As lutas do dia a dia que a gente enfrenta, que a gente não gosta, quando a coisa foge ao controle, quando a enfermidade nos assola, quando uma decepção nos acontece, quando algo que a gente não esperava vem sobre nós, essas lutas do dia a dia parecem confrontar a nossa posição em Cristo Jesus. Os primeiros capítulos, Paulo coloca a igreja lá em cima, em Cristo Jesus, companheiro de Cristo Jesus. Estamos a serviço de Jesus na terra, esse Jesus que é todo poderoso. O céu está garantido para nós, a presença do Espírito Santo em nossa vida nos consola, nos exorta, nos incentiva. Mas aqui na terra, como é que eu vivo? Aí quando vem uma enfermidade, quando vem uma decepção, quando vem uma demissão, quando vem um acidente de carro, quando vem a necessidade de uma cirurgia, parece que confronta a nossa fé. E alguns se sentem culpados quando algo humanamente aceitável acontece. Alguns começam a pensar, o que foi que eu fiz? Onde foi que eu errei? Então nós somos instruídos no apóstolo Paulo, através da carta dele, a colocarmos o nosso coração no céu, nas coisas do alto, pensarmos nas coisas de Deus. E agora no capítulo 2, no final do capítulo 2, ele puxa a gente e coloca os pés na terra. O propósito do apóstolo Paulo em sua doutrina é que os cristãos neste mundo sejam inteiramente diferentes, um completo contraste com o mundo que os cerca. Você não pode ser um crente e viver como os outros aqui vivem. Você terá que viver diferente. Um estudante crente não vai ser igual a um colega estudante não crente. Eu estava em Brasília antes de ontem, mas louco para estar aqui vendo a reunião dos adolescentes. Até pedi para o Juarez filmar. Juarez, abre a câmera que eu quero ver. E eu acompanhei, cheio de adolescentes aqui, uma reunião com mais de 80 adolescentes. E muitos adolescentes, colegas de colégio de outros adolescentes. Aqueles seus colegas que vieram aqui precisam perceber que você tem um comportamento diferente. Mas se você quiser se igualar a quem não tem um compromisso com Jesus, tem alguma coisa errada.
Nós somos desafiados a estar com o nosso coração na terra, mas o nosso coração no céu, mas os nossos pés na terra. Na verdade, o contraste que parece ser real é apenas aparente, pois Paulo vai mostrar como toda aquela doutrina teológica que ele tem, de fato, se aplica na vida, na prática, diante dos desafios. Paulo vai puxar os nossos pés para a terra e fazê-los tocar no chão. Por isso a gente vai ver algumas considerações sobre isso. Primeiro, aprendemos a cuidar tendo nossa vida dirigida pelo Senhor. Quem dirige sua vida? O Senhor. O Senhor Deus. A pergunta do Júnior foi interessante. Quem é o dono da igreja? É o Senhor Jesus. Alguém vai dizer, é o pastor? Não é. A Igreja Batista não tem dono. Algumas denominações hoje aí tem dono. Tem várias igrejas, algumas comunidades, algumas denominações. Eu li a matéria essa semana. Fulano de tal, o dono da igreja tal, porque está no CNPJ dele. Esta igreja aqui tem um CNPJ. O presidente da igreja tem o CPF dele vinculado a esse CNPJ. Então, se você puxar lá o cartão do CNPJ da Lindóia, vai ter um CPF que responde por aquela organização hoje, que é o meu CPF. Se eu for embora, passa a ser o CPF do presidente da igreja. Se o presidente não for o pastor, passa a ser o CPF de alguém que responde pela igreja. Mas a igreja, ela é do Senhor Jesus, e por ser do Senhor Jesus, ela é dirigida pelo Senhor Jesus. Eu sou dirigido, pastor Nildo, pastor Vili, a diretoria, nós somos dirigidos por Jesus. Uma vida dominada por Jesus, versículo 19, se for da vontade do Senhor Jesus. Veja, ele quer sair da prisão, ele quer ir visitar os irmãos de Filipos, mas ele diz, se for da vontade do Senhor Jesus, espero logo lhes enviar Timóteo para que eu fique animado quando receber notícias de vocês. E confiado no Senhor, se for da vontade do Senhor Jesus, eu envio Timóteo. E confiado no Senhor, poderei logo ir até aí. Paulo é incapaz de pensar diferente de Cristo. Ele não toma nenhuma decisão sem levar em conta o que Jesus faria. Eu me lembro que alguns anos atrás, aqui na igreja, toda a igreja estudou o livro Em Seus Passos, o que faria Jesus. É um best-seller antigo. Está na hora de a gente ler novamente. O que faria Jesus nos seus passos, nas suas decisões, nas suas escolhas? Paulo dá um exemplo para a gente que ele não toma nenhuma decisão sem levar em conta os termos de Cristo Jesus. Era Cristo quem controlava toda a sua vida. O Senhor Jesus é que vai decidir se ele vai enviar Timóteo ou não. E aqui há uma característica muito forte, que a vida de Paulo é controlada, mantida, ligada, rendida, governada pela vontade do Senhor Jesus. Isso me estimula a que a minha vida também seja controlada, mantida, ligada, rendida e governada pela vontade de Jesus. A sua vida precisa ser controlada, mantida, governada pela vontade de Jesus. Porque se você não permitir esse controle de Jesus sobre a sua vida, quem vai controlar a sua vida são os seus desejos e as suas vontades. E os nossos desejos e vontades, eles são carnais. Nossos desejos e vontades é que nós satisfaçamos a nossa carnalidade, é que a gente satisfaça o nosso ego, o nosso querer. E a própria Bíblia diz que o coração do homem é enganoso mais do que qualquer outra coisa.
E aí muita gente está se perdendo porque não é Jesus que dirige suas decisões, suas escolhas, suas vontades. Quem tem dirigido sua vida é você mesmo. Quem está no trono é o eu. E quem tem o eu no trono está perdido. Nós vamos fazer o que a gente sabe que não deve, nós vamos querer o que a gente sabe que não faz bem, nós vamos comprometer nossa vida, porque o nosso ego domina nossa existência. Cada ação ou movimento nosso deve ter uma relação direta e central em Cristo Jesus. Nós precisamos que a nossa vida seja dominada por Ele. Aprendemos a desenvolver um coração ensinável quando a gente cuida dos outros, mas cuida também de nós mesmos. Ninguém pode cuidar do outro se não cuida de si mesmo. A gente conhece isso, né? Primeiro você tem que cuidar de você, amar a você, e depois cuidar do outro, amar o outro. Se você não cuidar de você, você não tem condições de cuidar do outro. Por isso que nos aviões tem aquele negócio lá, máscaras cairão. Primeiro coloque em você, e só depois coloque no outro. Eu nunca precisei usar aquilo ali, né? E nem espero precisar. Mas cuide de você. Nosso coração, ele é ensinável quando a gente cuida de nós mesmos e quando a gente cuida de outras pessoas. Segunda coisa que esse texto nos ensina, aprendemos a cuidar controlando nossas emoções. Eu achei essa parte extraordinária. Em Filipenses 2, versículo 19, diz: para que eu fique animado. Ou seja, tem momentos que Paulo está desanimado. Tem momentos em nossa vida que nós estamos desanimados, perplexos. Essa passagem bíblica corrige a ideia errônea de que ser cristão é ser inatural. O que é inatural? Existe essa palavra, inatural? Então, ser cristão é ser sobrenatural. Então, tem muitas igrejas por aí que diz que o crente não chora, o crente não sofre, o crente não entra em depressão, o crente não tem problemas, ele é sobrenatural. E a gente que é crente honesto de verdade sabe que a gente tem frustração, tristeza, decepção. O texto deixa isso bem claro. Infelizmente, há linhas doutrinárias que ensinam que ser cristão é perder os sentimentos naturais. Mas aqui a Bíblia deixa bem claro que isso não tem nada a ver. Versículo 27. De fato, ele esteve doente, quase morreu, mas Deus teve pena dele. Deus teve pena dele, segundo a nova tradução na linguagem de hoje. E aí é interessante que assim, e não somente dele, mas também de mim, porque se ele morresse, ia ser muito ruim para mim. Algumas pessoas não morrem porque Deus tem pena de quem vai ficar. Para algumas pessoas, o viver é Cristo, morrer é lucro, Paulo falou isso. Mas imagine, se tal pessoa morre, quem vai ficar triste, abatido. Então essa ideia de sofrimento, ele se inclui aqui não somente dele, que Deus teve pena, mas também de mim, e assim evitou que eu tivesse uma tristeza ainda maior. Ou seja, Paulo tem... A Laurinha está me chamando de vídeo. Laurinha, depois eu vejo, meu amor, tá? Uma vez eu estava pregando em uma assembleia lá para 3.000 pessoas em Maceió. E eu lá atrás, e de repente a Laurinha me chamou de vídeo. Pensei que ninguém estava me vendo, não estava falando, eu atendi e fiquei brincando, conversando com ela e tal. Aí a mulher do pastor Isaías: o senhor atendeu a Laurinha no meio do culto? Eu falei: como é que você sabe?
Estava transmitindo. O Brasil todo viu o senhor falando com a Laurinha ali. Essa ideia de sofrimento, a minha tristeza, Paulo se entristece e essa tristeza pode aumentar. Paulo sentia-se desolado com a possibilidade de perder Epafrodito. Interessante que lá em 2 Coríntios, Paulo fala dos sentimentos humanos que todos nós temos. 2 Coríntios capítulo 7, versículos de 5 em diante, ele diz assim: porque chegando nós na Macedônia, nenhum alívio tivemos. Crente não tem perturbação. Paulo nenhum alívio teve. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Imagine um indivíduo que luta por fora e por dentro está com medo. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saúde, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Não podemos negar sentimentos. Por que estáis abatida, ó minha alma? Já dizia o profeta, o salmista. Por que te perturbas dentro de mim? Medos, ansiedades, saudades, tristezas, alegrias. Isso é o que nos faz seres humanos. O próprio Senhor Jesus, como homem, viveu todas essas emoções. Então, quando a gente aprende a controlar essas emoções, nós começamos a ter condições de cuidar do outro, nosso coração se torna ensinável. Então, tem gente que quer negar as emoções. Eu vejo uma mãe, por exemplo, uma criança corre, cai, bate a cabeça. A mãe quer consolar, pega, não foi nada, meu amor, não foi nada. Diz, como não foi nada, mãe? Bateu a cabeça, doeu, não doeu, filhinha? Doeu muito, pode chorar, porque está doendo. Aí a criança chora, que é uma beleza. Falei, continua doendo? Continua, então continue chorando. Aí a criança percebe e para de chorar. Eu já fiz isso aqui várias vezes. Porque o coração de mãe, consolador, quer dizer que não foi nada, é consolo, mas na cabeça da criança faz uma confusão. É incoerente, está doendo, ela diz que não foi nada. Eu tenho que chorar, ela disse para eu parar de chorar, igual o pai, na minha época, que o pai dava uma surra na gente, disse assim, engula o choro, menino. Como engolei o choro? Você bateu em mim, rapaz. Já tem um constrangimento de chamar a atenção, né? Ninguém gosta de chamar a atenção, ser chamado a atenção. Quando alguém chama a atenção de outro, a gente fica extremamente constrangido, né? Então, na verdade, os sentimentos humanos mostram que nós somos pessoas, seres humanos, e Paulo deixa isso muito claro. Há momentos que a gente vai chorar. Por que você vai chorar? Porque a gente está triste. E a gente precisa entender isso. Quando a gente vive o luto, por exemplo, a gente tem que viver, não negar isso. Eu sei que tem a fase da negação, mas admitir o luto. Estou com saudade, vou chorar. Mas quando eu estiver alegre, essa semana eu estava de pijama, 2h da tarde, eu e Fátima, né, que tinha operado a boca, a Laurinha entra na chamada de vídeo. Vocês ainda estão de pijama? Tirem já esse pijama. Eu falei, olha aí. Ela percebeu que eu estava de pijama, tire logo esse pijama. Eu falei, quem é que fala assim com ela, que aprendeu a dar ordem? Mas a gente às vezes quer mudar o sentimento, mudar o comportamento, mudar a reação das pessoas. Aprendemos a cuidar controlando nossas emoções, aprendendo a cuidar considerando nossas limitações. De fato, ele esteve doente e quase morreu, mas Deus teve pena dele, e não somente dele, mas também de mim, porque eu sou limitado. Imagine se esse indivíduo morre
a minha tristeza ia ser muito grande. Eu admito minhas limitações. Eu não sou um super-homem, eu não sou uma super-mulher. Eu preciso compreender Paulo, que fora capacitado por Deus para curar muita gente. Lá em Éfeso, por exemplo, até o lenço de Paulo curava as pessoas. Olha que coisa aqui. Pegava um lenço de Paulo, colocava sobre o doente era curado. Mas nesse caso aqui, Paulo não pode fazer nada. Não há aqui uma contradição. Por que o lenço de Paulo curou e agora ele não conseguiu curar? Ele orou para que Deus curasse Epafrodito. O Espírito Santo distribui os dons como Ele quer. O Espírito Santo decide curar uma pessoa de maneira miraculosa e outra não. Ele permite passar por uma cirurgia e a outros Ele permite que morra em uma cirurgia. Tudo está sob o controle e soberania do Senhor Deus. É Ele quem decide o que acontece. Lá em Mateus 8, versículo 2, diz: eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou ao Senhor, dizendo: Senhor, se queres, pode purificar-me. Se Jesus quiser, Ele pode fazer tudo da vida aos mortos. Ele pode fazer o que Ele quiser, mas é Ele que tem que querer. Mas aí a gente tem hoje vários grupos de igreja, geralmente daqueles que têm dono, que quer dar ordem em Deus, que vende inclusive a oração forte, que vende inclusive a bênção. Eu e você precisamos ter um coração ensinável. E o coração ensinável tem uma razão de ser: cuidar de nós mesmos e cuidar das pessoas que estão ao nosso redor. Para isso, nós precisamos que nossas vidas sejam dirigidas pelo Senhor. Quem tem dirigido sua vida até aqui? Quem tem dirigido seus pensamentos, suas escolhas, suas decisões, suas vontades até aqui? Tem sido você? Eu queria pedir para você imitar o apóstolo Paulo e permitir que Jesus dirija. Pastor Marcílio escreveu um livro, Não a Minha Vontade, mas a Tua Vontade. Não os meus caminhos, mas os caminhos teus. Por isso que Jesus, ensinando os discípulos a orar, diz assim: seja feita. Estão me ouvindo? Completa lá. Seja feita a sua vontade. Você acha que lá no céu a vontade de Deus não é feita? Quem não quis fazer a vontade de Deus no céu, Ele mandou para a terra. No céu a vontade de Deus é feita. É igual aquele pai mandão na casa: na minha casa mando eu. Se você quiser fazer sua vontade, vá para a sua casa. Não é assim? Eu estou na minha casa. Mas Jesus ensina: seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu. O Dr. Luiz Renato, no Retiro de Casais, falou o assim como, a importância do assim como. Que você aprenda a ser dirigido pelo Senhor. Quando você tiver desejos carnais, desejos humanos, desejos pecaminosos, desejos egoístas, você ore: Senhor Jesus, muda a minha maneira de pensar. Dirige meus pensamentos. Dirige minhas vontades. Senhor Jesus, me ajude a controlar minhas emoções, porque eu estou com uma raiva nesse momento. É natural ter raiva. Mas você peça a Jesus para ajudar a controlar seus sentimentos, senão você se perde. Peça
a Jesus que lhe ajude a lidar com suas limitações. Não queira ser e dar o passo maior do que o que deve. Admita suas limitações. É tão bom quando a gente reconhece que nós somos limitados, porque a gente começa a reconhecer a habilidade de outros em nossa vida. Como é bom saber que eu sou limitado nessa área, mas o outro não é, o outro consegue fazer. É bom caminhar em colegiado. O pastor Nildo complementa algo que eu não tenho, o pastor Vilibaldo complementa algo que eu não tenho e o Nildo não tem. Os líderes da igreja complementam algo que nós não temos. Cada um complementa a vida do outro quando a gente reconhece que nós somos limitados. Quero convidar a equipe do louvor que venha para cá, e eu queria que a gente pudesse, nessa manhã, pensar exatamente nisso. Eu preciso que Jesus dirija meus pensamentos, minhas escolhas, minhas decisões e minha vontade. Eu preciso controlar minhas emoções. Eu preciso reconhecer minhas limitações. Não há mal nenhum em admitir que estou triste, desanimado, chateado, enfermo, porque eu sou um ser humano normal. Essa ideia de se sentir culpado quando alguma coisa foge ao controle, isso é coisa do inimigo. A Bíblia diz que ele é acusador de nossas almas. Vamos ficar em pé? Pai querido, em nome de Jesus, queremos colocar diante do Senhor nossas vidas. Que o Senhor nos ajude a termos de fato um coração ensinável. Ajude-nos, ó Senhor, a incluir o Teu Filho Jesus em nossa mente, em nossos pensamentos, em nossas escolhas, em nossas decisões. Quero pedir, Pai, que o Senhor complemente esta palavra nos nossos corações. Que ao entendermos, ó Deus, as nossas limitações e percebermos que nós somos falhos, isso nos aproxime mais do Senhor. Nos ajude a cumprimentar o outro, a ajudar o outro. Que o Senhor derrame sobre nós a Tua graça. Obrigado, ó Deus, por tudo que a gente pôde viver nesta manhã na Tua casa. E eu quero agradecer por tudo que viveremos hoje à noite. Que o Senhor esteja presente aqui, falando ao nosso coração. Que o Senhor use o batismo, a ceia do Senhor para comunicar a Tua graça. Dá-nos, ó Deus, uma tarde na Tua presença, em nome de Jesus. Amém.